Olá pessoal, hoje nós iremos embarcar por uma jornada pelo tempo. Descobrir um pouco mais sobre os matemáticos que basicamente influenciaram toda a nossa história. Então vamos lá. Euclides. Alexandre Euclides, do grego Euclides, cerca de 300 a.C., foi um professor, matemático platônico e escritor grego, e é frequentemente referido como o pai da geometria. Além de sua obra principal, Elementos, também escreveu artigos sobre perspectiva, seção cônica, geometria esférica, teoria dos números e rigor. É conhecido por sua habilidade de redação e ensino formidáveis, ou seja, é um professor incrível. Um pouco sobre sua vida, ele foi citado por Proclo, na sua obra Revisão Elementar, e Arquimedes. Proclo citou ele como o autor de Elementos. Já Arquimedes mencionou quando Ptolomeu questionou o próprio Euclides se não tinha um método mais curto. Aí ele respondeu que há mais geometria do que elementos. Não existe uma forma real de geometria. Embora a citação legítima do Arquimedes de Euclides tenha sido considerada uma interpolação por editores posteriores, ainda se acredita muito que Euclides escreveu sua obra antes de Arquimedes. Sua data de nascimento e sua morte são desconhecidas e apenas estimadas nos tempos contemporâneos. Não tinha imagens ou descrições de sua vida, então a atuação dele em obras de arte foi o produto da imaginação artística. Após a queda do Império Romano, estudiosos muçulmanos da Península Ibérica recuperaram seus livros para a sociedade europeia, além de outros livros sobre matemática. Ele também escreveu Óptica 295 a.C., que cobria ótica visual, astrologia, astronomia, música e também conceitos da mecânica. Agora, se tratando das suas obras, o que normalmente é atribuído a ele é a obra Os Elementos, uma das mais influentes na história de toda a matemática. Desde sua publicação até o final do século XIX, ou o final dos anos 1990, tem sido o principal livro para o ensino da matemática, especialmente da geometria. Neste trabalho, os princípios da geometria euclidiana hoje são derivados de um pequeno conjunto de axiomas. Agora, o que todos estão esperando? Qual a contribuição dele para a matemática e para a história em si? Bem, a maior parte do conhecimento de Euclides vem de um pequeno conjunto de axiomas simples. Portanto, ele definiu o espaço como geometria, simetria e invariância. Além disso, ajuda a formar conhecimentos de geometria plana, espacial, proporcionalidade, aritmética e álgebra. É atribuído a esse pensador 4 ideias principais: método de avaliação do máximo divisor comum entre dois ou mais números, regras para encontrar o número perfeito e o método de adição de números a séries geométricas. Realmente, ele fez muita coisa para matemática, principalmente para geometria. Afinal, não é à toa que ele é o pai da geometria. Este é só o primeiro, então vamos continuar. Arquimedes nasceu na província de Siracusa, atual Sicília, Itália, no ano de 287 a.C. e viveu desde jovem em Alexandria, centro intelectual da época. Arquimedes foi um gênio da época, um ávido cientista, inventor e estudioso. Apesar de muito do que foi acreditado a ele não passar de mito, sua importância como matemática é inegável, tanto que a face dele está gravada na medalha Fields, prêmio máximo de matemática. Arquimedes foi um dos grandes e importantes cientistas, inventores e matemáticos gregos da antiguidade clássica e foi considerado por muitos historiadores um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Suas contribuições teóricas surgiram nas áreas de geometria, aritmética, hidrostática, mecânica, estática e física. Além disso, Arquimedes aprofundou seus conhecimentos na área de física, engenharia e astronomia. Isso aconteceu em decorrência da convivência com muitos cientistas, tais como Euclides, Quenon, dentre outros. Muito admirado pelo seu povo, conforme o relato de Vitrúvio, um dos grandes episódios de sua vida consiste no pedido do rei de Siracusa, Hiero, que convocou Arquimedes para lhe desvendar o mistério de uma coroa e a quantidade de ouro presente nela. O rei desconfiava da quantidade utilizada pelo ourives, o qual declarava ser feito inteiramente de ouro. Intrigado com o caso enquanto se banhava, Arquimedes notou que a banheira derramava água enquanto ele entrava nela. Assim saiu correndo nu pela rua gritando "Eureka!", expressão do grego que significa achei. Desde esse evento ficou estabelecido o princípio de Arquimedes, o qual se baseava na gravidade específica. Segundo esse princípio, todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam.
Durante a Segunda Guerra Púnica, mais precisamente no momento do cerco a Siracusa, Arquimedes foi morto por um soldado romano das tropas do general romano Marcellus Claudius. O general havia violado as ordens impostas, as quais determinavam a Arquimedes não deveria ser ferido, afinal os romanos tinham grande admiração por ele. Assim Arquimedes faleceu em 212 a.C. em Siracusa. Obras. Uma importante contribuição teórica na área da física é a lei do empuxo, teorema de Arquimedes e a lei da alavanca. Suas obras em destaque são armas de guerra, alavancas e polias, parafuso sem fim, balança e espiral de Arquimedes, roda dentada, relação de circunferência com diâmetro, entre outros. Teorias. Teoria de Arquimedes. Tudo começou quando o rei Irão II pediu a um ferreiro que fizesse uma coroa para ele usando uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, logo surgiu uma desconfiança ao rei de que o ferreiro misturou algo a mais na composição da coroa. Para ter certeza, pediu a Arquimedes ajuda. Depois de dias pensando, chegou a uma solução brilhante. Era só jogar uma barra de ouro e a coroa em uma bacia com água para ter a certeza do peso da coroa. Ele tinha que fazer deslocar a mesma quantidade de água que a barra de ouro, pois todo o corpo mergulhado em um fluido sofre uma ação de uma força para cima igual ao peso do líquido que desloca. Por isso, quando estamos em uma piscina, nos sentimos mais leves do que estamos fora dela. Há uma força que nos empurra para cima. Quanto maior o volume do objeto, maior a quantidade de líquido deslocado. Esta força recebe o nome de lei do empuxo. Força exercida pela água, uma força que mantém algum objeto flutuando sobre a água. Todo o corpo mergulhado num fluido recebe um impulso de baixo para cima igual ao peso do volume fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto os menos densos flutuam. Caso o corpo afunda, é porque este corpo é mais denso que a água. Densidade maior igual ao objeto mais pesado, densidade menor igual ao objeto mais leve. O barco não afunda porque ele distribui o peso dele na água. Teoria da alavanca. Arquimedes dizia: "Me dê um ponto de apoio que eu moverei o mundo." Como uma alavanca específica dá para mover qualquer objeto usando força menor. Aquele que tentou e não conseguiu é superior àquele que nada tentou. Frase de Arquimedes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Pitágoras. Pitágoras nasceu na ilha grega de Samos, na costa jônica, em 570 a.C. Lá ele começou seus estudos, porém com o tempo teve que se mudar para a cidade grega de Mileto, onde foi instruído pelo famoso filósofo Tales de Mileto. Junto de seu mentor, Pitágoras fez parte do período pré-socrático. As ideias de Pitágoras, apesar de revolucionárias, foram totalmente mal vistas pela sociedade da época, gerando inúmeras perseguições contra ele, e isso o obrigou a se mudar para Crotona, no sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia, e lá ele fundou a escola que ficou conhecida hoje como Escola Pitagórica. Segundo o matemático grego, os números representavam a harmonia e a ordem, ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas, e essa teoria de Pitágoras surgiu da observação entre a harmonia dos acordes musicais. E assim, eles desenvolveram uma concepção espiritual da existência humana, onde a alma é libertada do corpo após a morte, ou seja, eles acreditavam na reencarnação e no desenvolvimento das virtudes humanas, enquanto a alma estava aprisionada ao corpo durante a vida. Pitágoras teve extrema importância dentro da matemática. Ele foi responsável por simplificar muito os cálculos geométricos em várias escalas que são utilizadas até hoje, sendo responsável também por criar as medidas do plano cartesiano, influenciado nas escalas de cateto. Em resumo, Pitágoras teve sua principal participação na geometria. Uma de suas descobertas mais fascinantes foi o Teorema de Pitágoras, que relaciona as medidas dos lados do triângulo. Ela preza que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa será igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Durante a sua vida, Pitágoras nunca limitou seu campo de estudo. Desde jovem se interessava por matérias relacionadas à matemática, astronomia, música, literatura e filosofia. Isso fez com que ele contribuísse muito para a história. Uma de suas contribuições foi o desenvolvimento do Teorema de Pitágoras, que já foi mencionado. Outra contribuição foi a descoberta de uma das escalas de tons musicais. Ele também foi responsável por criar o suporte à música das esferas, também conhecida como harmonia das esferas ou música universal. Esse era um conceito que considera a existência de harmonias de matemática e divindade,
que faz uma unificação entre o macrocosmo e o microcosmo, que é uma semelhança de estruturas entre homem e o cosmos. Ele também fundou a Sociedade Secreta, cujo foco era o desenvolvimento de ideias, a partir de debates e experiências, que hoje é conhecida como Escola Pitagórica. Pitágoras também elaborou uma teoria da origem do universo, que é baseada nos números, na música, na organização cosmológica e na composição das almas. Pois, para ele, todos esses elementos naturais, na visão pitagórica, eram regidos por ordens numéricas. Oi, pessoal, agora vamos falar sobre o René Descartes. René do Perron Descartes nasceu em La Reine, antiga província de Touraine, hoje em Descartes, na França, no dia 31 de março de 1596. Foi filho de Joachim Descartes, advogado e juiz e um proprietário de terras da época, com o título de escudeiro de primeiro grau da nobreza. Era também um conselheiro do parlamento de Rennes, na cidade vizinha de Bretanha. Em 1615, formou-se em Direito pela Universidade de Poitiers, mas não exerceu o direito. Decepcionado com o ensino, afirmava que só matemática demonstrava aquilo que afirmava. Em 1617, René Descartes ingressou no exército do príncipe Maurício de Nassau, na Holanda. Estabeleceu contato com as descobertas recentes da matemática, estudando com o cientista holandês Isaac Beckman. Aos 22 anos, começou a formular a sua geometria analítica e seu método de raciocinar corretamente. Descartes rompeu com a filosofia de Aristóteles, adotada nas academias, e em 1619 propôs uma ciência unitária e universal, lançando as bases do método científico moderno. Mas afinal, qual foi a importância dele para a matemática? René Descartes deve ser considerado um gênio da matemática, pois relacionou álgebra com geometria. O resultado desse estudo foi a criação do plano cartesiano. Descartes obteve um grande destaque nos ramos da filosofia e da física, sendo considerado uma peça fundamental na revolução científica. Por várias vezes foi chamado de pai da matemática moderna. Ele defendia que a matemática dispunha de conhecimentos técnicos para a evolução de qualquer área do conhecimento. O sistema de coordenadas cartesianas, mais conhecido como plano cartesiano, consiste em dois eixos perpendiculares numerados, denominados abscissa, que é o da horizontal, ou xizinho, e a ordenada, que é a na vertical, mais conhecido como o y, que tem característica de representar pontos no espaço. Descartes utilizou o plano cartesiano no intuito de representar planos, retas, curvas e círculos através das equações matemáticas. Mas, enfim, qual foi a contribuição que Descartes fez na história? René Descartes foi um importante filósofo e matemático, além de ter deixado significativas contribuições para a física. Seu método filosófico introduziu um pensamento mais exato no campo da filosofia, o que fez ser considerado o primeiro filósofo da vertente racionalista e colocou-o em posição de destaque para a constituição do pensamento moderno. Graças ao rigor dos estudos matemáticos de Descartes e à criação de seu plano cartesiano, é possível hoje estabelecer os estudos da geometria analítica e da geometria espacial. Bem, agora vamos falar um pouco sobre Isaac Newton. Isaac Newton nasceu prematuramente em 4 de janeiro de 1643, em uma família de camponeses em Wallstor Manor, uma pequena vila na Inglaterra. Ele teve uma infância difícil. 3 meses antes de seu nascimento, seu pai morreu, e aos 3 anos de idade, sua mãe o deixou com seus avós, devido à recusa do novo marido em criar o enteado. Durante sua infância e sua juventude, ele foi um menino introvertido, com poucos amigos e com pouco interesse pelos estudos, embora não lhe faltasse inteligência, curiosidade e imaginação. Aos 12 anos, ele começou seus estudos elementares e, aos 18, ele ingressou na Universidade de Cambridge para estudar matemática com Isaac Barrow. 4 anos depois, ele se formou. Newton acabaria se dedicando totalmente ao estudo da matemática e da filosofia natural.
E a importância de Isaac Newton na matemática? Isaac Newton, como todos sabem, realizou diversos estudos na matemática que fizeram dele um dos grandes nomes no campo, elaborando teorias que são de grande valia até hoje. Temos como exemplo, em 1665, quando ele formulou o teorema binominal, ou mais conhecido como o binômio de Newton, teoria que possibilitou o desenvolvimento está acabando. Então agora iremos finalizar com chave de ouro. Falando agora sobre Leonhard Euler. Leonhard Paul Euler foi um matemático e físico suíço de língua alemã que passou a maior parte de sua vida na Rússia e na Alemanha. Ele fez importantes descobertas em várias áreas da matemática, como o cálculo e a teoria dos grafos. Ele nasceu em 15 de abril de 1707, na Basileia, Suíça, e faleceu em 18 de setembro de 1783, São Petersburgo, na Rússia. Ele teve 6 filhos: Johann Euler, Helene Euler, Karl Euler, o primeiro com K e o segundo com C, Charlotte Euler e Christoph Euler. Agora, sua importância. Ele nos deixou como importância sua fórmula, conhecida como a fórmula de Euler, um dos importantes teoremas matemáticos de Leonhard Euler. O primeiro é a invariância topológica, que relaciona o número de faces, vértices e arestas de qualquer tipo de poliedro. Está escrito f mais v é igual a e mais 2, onde f é o número das faces, v de vértices e e de arestas. Um cubo, por exemplo, possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, e atende a essa fórmula. A sua segunda fórmula, usada geralmente em trigonometria, diz que ex é igual a cos x mais i sin x, onde e é a base do logaritmo natural e, que é a raiz quadrada de menos 1. Quando x é igual a p ou 2p, a fórmula produz duas expressões extremamente elegantes que se relacionam entre si. No caso, o p, o e e o i, onde e e p é igual a menos 1 e e, 2 e p é igual a 1. Falando agora sobre o ângulo de Euler, que é um termo que representa uma rotação tridimensional e os 3 ângulos que compõem separadamente a rotação daquela figura. Os ângulos de Euler podem ser aplicados em vários aspectos da matemática, engenharia e também da física. Eles são utilizados na construção de aparelhos como telescópios e aviões. Devido à matemática envolvida, os ângulos de Euler são frequentemente representados algebricamente. Abordar a terminologia dos ângulos de Euler pode ser complicado devido à inconsistência generalizada no campo. Uma maneira de identificar e rastrear os ângulos é usando um conjunto de padrões, dando termos para eles. Tradicionalmente, o ângulo de Euler é aplicado primeiro, chamado de cabeçalho, o segundo é chamado de atitude, enquanto o terceiro e o último são chamados normalmente de banco. Um sistema de coordenadas para as coordenadas, basicamente, e rotações dos ângulos de Euler também é necessário para medir o objeto. Agora, suas contribuições. Bem, Leonhard Euler dedicou-se a quase todos os ramos da matemática. Entre suas contribuições mais conhecidas na matemática moderna estão a introdução da função gama, a analogia entre o cálculo infinitesimal e o cálculo das diferenças finitas, quando discutiu minuciosamente todos esses aspectos do cálculo diferencial e integral na época. Ele foi o primeiro matemático a trabalhar com as funções seno e cosseno, e em 1760 ele iniciou o estudo das linhas de curvatura e começou a desenvolver um novo ramo da matemática, que posteriormente seria denominado como geometria diferencial. Uma de suas maiores realizações foi o desenvolvimento do método dos algarismos, com o qual conseguiu, por exemplo, fazer a previsão das fases simplesmente da nossa Lua, com a finalidade de obter informações para a elaboração de tabelas para ajudar o sistema de navegação. Então, sim, como vimos durante todo esse vídeo, essas pessoas estão em um nível completamente diferente. Como, por exemplo, Leonhard, que com suas habilidades conseguiu prever as faces da Lua, uma coisa que pra gente hoje em dia parece algo impossível. E na época, com menos recursos ainda, era algo muito improvável, mas mesmo assim, ele conseguiu apenas com a matemática. Então, espero que vocês tenham entendido
tanto a explicação que nós demos e a importância dessas pessoas na nossa história e na matemática que nos envolve todos os dias. Obrigado pela atenção e até um outro dia.